muita região aí para fechar essa bancada toda segunda-feira, vai ser bem legal. Então vou passar aqui rapidamente para o Thiago. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e seguir nosso Instagram, nosso Threads, nosso Twitter, são nossas redes sociais principais. Convido você também a se tornar membro do canal, você vai fortalecer o nosso trabalho, vai fazer parte do nosso grupo de membros, vai participar de sorteios para ganhar camisas, produtos oficiais do clube, ingressos para jogos. Então é isso, siga também o Alves Rubrocast aí dos amigos da América do Natal e o Santa Cruz Insano. Então vou passar rapidamente para o Osmar, depois Thiago e a gente já começa. Boa noite, Tiago, Matheus. Prazer mais uma vez estar aqui. Boa noite, torcedor nordestino, né? Estamos aí nessa série D difícil. Passada a quinta rodada, nós já começa a ter uma fotografia do que vai ser essa primeira fase do nosso grupo A3, né? Algumas surpresas, né? A surpresa ontem, a vitória do Horizonte, que nós considerávamos era carta fora do baralho praticamente, mas o Horizonte voltou ao jogo, para o jogo depois que venceu o Souza, né? O Souza é uma surpresa negativa. Santa Cruz de Recife encaminha a sua classificação com tranquilidade, conforme nós esperávamos, né? Santa Cruz de América não deve ter muita dificuldade para se classificar, a não ser que aconteça uma tragédia, né? E o Santa Cruz e o América entrem nessa tragédia aí. Mas é pouco provável. A surpresa positiva, apesar de ter perdido duas em casa, perdeu para o Santa Cruz e perdeu para o América, é o Central, né? Está ali no G4. E a parte negativa hoje eu diria que é o Souza, né? Nós esperávamos mais do Souza. O Ferroviário está ali na quinta posição também. O Vladimir não está na bancada. Ele estava meio decepcionado com o Ferroviário. O Ferroviário, o próximo adversário do América, está ali na quinta posição. Mas assim, nas duas primeiras posições, Santa Cruz e América dentro da normalidade. O que foge um pouco da normalidade o Ferroviário está fora e também o Souza. Mas foi uma rodada interessante. E vamos ver o que acontece no próximo final de semana, na próxima rodada, né? É isso, vai lá, Thiago, e depois o Jessé, seja bem-vindo, Jessé, boa noite, vai lá, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Alvin Rubrocast. Já já o Lucas está chegando aí também para somar a bancada. O Osmar já deu um panorama aí geral do grupo, né? Concordo com ele. O grupo começa a tomar uma forma, né? Começa a tomar uma cara que era o que a gente já esperava. Santa Cruz e América tomando as rédeas do grupo aí, brigando entre si pelas duas primeiras colocações. O Central pegou uma sequência difícil, né? Pegou os dois em sequência, América e Santa. Acabou não somando nenhum ponto em casa. Acho que era a chance que eles tinham de sobressair aí nesse pelotão mais intermediário do grupo. E a grande decepção é o Souza, né? O Souza vinha com a expectativa do bicampeonato paraibano. Chegava como um dos fortes candidatos aí às primeiras colocações e até agora não performou, né? Já enfrentou a América, o Souza, pessoal? Confirma, por favor. Não, não. É a última rodada da primeira fase e a primeira da segunda. Então, assim, é complicado, porque o Souza tem 4 pontos e ainda não enfrentou nem América nem Santa Cruz, né? Então, não tem uma expectativa de pontos muito alta para essa primeira fase aí. É isso aí, pessoal. Tá me ouvindo bem aí, todo mundo? Show de bola. Valeu, pessoal que tá conosco aqui, dando continuidade à live do Alvi Rubrocast. A gente fez desde as 7, né? Das 19 até agora, para fazer essa conexão. Estamos no mesmo link, não mudamos nada. Então, a galera que veio na audiência, é claro que alguns americanos, eles já ouviram tudo que tinha para ouvir sobre o América, né? Então, alguns saem, mas outros vão ficando, outros vão chegando. Então, sejam todos bem-vindos aí, deixa like, se inscreve no canal, isso faz parte pra gente engajar, não só no Alves Rubrocast, como nos demais canais. Abraço, Matheus, Thiago, Osmar já estava comigo. Vamos bater muito papo aí sobre essa quinta rodada aí da Série D, aí o América, graças a Deus, venceu. Vamos fazer a avaliação aí dos bons e dos maus. Cada torcedor com sua, como diz no Alves Rubrocast, com a celebração das alegrias ou chorando suas pitangas, né? Vamos embora para mais esse programa que tem tudo para ser show de bola. Eu vou pedir só licença de vocês, que eu vou configurar algumas coisas nos bastidores, já já eu retorno aí e entro na bancada e participo mais ativamente, beleza? Perfeito.
Vamos lá, deixa eu puxar aqui a rodada de ontem, né? Do grupo C, que é o grupo da bancada aqui, né? Dos times do pessoal da bancada. 13-1, Ferroviário 0, então 13 se recupera. Vai a 9 pontos e já tá no G4, tá em terceiro, tá na terceira posição. Santa Cruz, Central Santa Cruz 2, e foi muito bem pontuado aqui pelo Gessé. O Central está em quarto e ele já enfrentou Santa e América, que são os mais difíceis do grupo na teoria. Então o Central consegue uma façanha, que é estar em quarto lugar, tendo enfrentado já Santa e América, perdeu dos dois, mas fez duas partidas muito dignas, tanto contra o América, foi 2-1 também, difícil, e agora contra o Santa Cruz, né? Central 1, Santa Cruz 2, 13-1-0 no Ferroviário, foi confronto direto aí pela quarta vaga. Horizonte 2-1 Souza, aqui foi a surpresa. 2 jogadores expulsos do Souza, tá? Que eu falei ontem aqui, então são 2 desfalques que vai ter para o time que vai enfrentar o Santa Cruz. Então, e o América de Natal ganhou de 3-0 o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, esses foram os resultados da rodada ontem. Aí deixa eu puxar aqui a classificação e a gente fala sobre isso. Santa Cruz, todo mundo com 5 jogos, tá? Santa Cruz 13 pontos, América 10, 13-9, Central 7. Então o América já abriu 4 pontos do quinto colocado, que é uma margem boa, e Santa Cruz abriu 7, que é uma margem excelente. Ferroviário 6, Souza 4, Horizonte 4 e Santa Cruz de Natal 4. A diferença do último lugar para o quarto são só 3 pontos, então eu acho que ainda restam 2 vagas, porque as 2 primeiras, como falou o Gessé, eu acho que são uma tragédia para o Santa Cruz e o América ficarem de fora, né? O Pedro tá aqui do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Deixa eu colocar ele na tela. Seja bem-vindo, Pedro. Antes da gente começar então a falar sobre a tabela, eu vou pedir para o Pedro se apresentar rapidamente, falar da página dele, falar sobre o time dele. Vai lá, Pedro. A gente agradece aí a sua participação. Muito obrigado pela estadia por aqui. Para quem não me conhece, eu sou uma página do Santa Cruz de Natal já faz 7 anos, que antigamente se chamava Santa Cruz de Natal Mil Grau, aí depois virou Santa Cruz de Santa Postagem. Atualmente eu estou com 280 seguidores no Instagram e 330 no Twitter. Aí atualmente o foco da página é poder cobrir o clube, as novidades, comentar também sobre os jogos e melhores momentos no canal do YouTube. Muito bom, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente estava falando aqui dos resultados de ontem e da tabela. E eu acabei de falar que a diferença do último colocado, que é o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, para o quarto são só 3 pontos. Então, eu acho que do terceiro colocado para o último, o equilíbrio é muito grande e está tudo em aberto. Então a gente vai falar dessa tabela aí, desses resultados, dessa tabela. Como você chegou agora e ainda não falou, vou começar por você, Pedro, para você falar um pouco da tabela, dos resultados. Eu quero te fazer uma pergunta. Se está dentro da tua perspectiva inicial, antes de começar o campeonato, o Santa Cruz está aí na última posição, mas está na briga pela classificação ainda, né? Sim, apesar da colocação atual, o elenco de Santa Cruz, por mais limitado que seja, eu creio que dá para conseguir brigar por uma quarta colocação, por o mínimo que fosse. Eu creio que nesse caso dessas partidas, principalmente essas últimas 2 recentemente, contra o Central e contra o América, o Santa Cruz de Natal está tendo muitos problemas em relação à bola parada, falhas na questão da zaga, e principalmente por conta de escanteios. Se vocês forem conferir os melhores momentos, 2 dos gols que ocorreram no jogo de ontem contra o América foi justamente de lance de falha. Teve falha do goleiro e depois teve falha dentro da zaga. Bom, é isso. Aí eu vou passar para o Osmar para ele falar um pouco da tabela e dos jogos. Depois o Thiago fecha. E a gente vai seguindo os temas aí. Até porque o confronto foi entre vocês, né? O Santa Cruz e o América. Então vai ser importante vocês debaterem um pouco também entre vocês. Vai lá, Osmar. Eu vi os melhores momentos do jogo do Santa Cruz, do Horizonte e o Souza, né? O resultado foi surpreendente, né? Assim, para quem não viu o jogo, mas o resultado foi justo, tá? Eu vi os melhores momentos, foi justo. 13 e Ferroviário também eu vi,
O resultado foi justo, apesar de ter um lance duvidoso de pênalti ali a favor do Ferroviário no início do jogo. Mas o 13 tem mais volume de jogo. Em relação à tabela, né, a gente vê o Central. O Central enfrentou o América e o Santa Cruz de Pernambuco, os dois jogos. Só que os dois jogos em casa, né? Ele recebeu os dois jogos. O 13, é aquilo que nós falávamos lá no início, o 13 e a tendência do 13 era se recuperar, porque o 13 ele levou uma cacetada do América na segunda rodada, e pegou o Santa Cruz na primeira. Então, assim, era resultado normais. Não 4-0 para o América, não era normal, mas o América venceu o 13 e o Santa Cruz venceu o 13, era normal. Então, assim, o 13 teve a dificuldade da tabela, no início da tabela. Ontem, em relação ao jogo de ontem, o primeiro tempo, não diz o que foi o jogo. O América não mereceu fazer 2-0. Eu falei isso no canal do América, onde eu participo, eu falo. O América não mereceu fazer 2-0 no Santa Cruz, não jogou para isso. Foram duas falhas individuais, uma bizonha do goleiro, né? E outra do zagueiro e do lateral, eles bateram cabeça ali, o Souza aproveitou. E no segundo tempo, o Santa Cruz, o treinador, mexeu na equipe, deu mais espaço para o América. Aí quando ele deu espaço, aí foi fatal, porque o América entrou o Herbert, né? O Herbert é um jogador de velocidade. O Everton construiu muitas jogadas ofensivas. E o América também foi pouco no primeiro tempo. No segundo tempo, o América ter feito só um gol. O América poderia ter feito os 3 gols no segundo tempo tranquilamente. E o goleiro que falhou, o goleiro do Santa Cruz lá, o Pedro Renzi, que falhou no primeiro gol, ele se recuperou no segundo. Então, assim, foi um resultado ok, né? E agora, esperar o que o América vai fazer diante do Ferroviário lá. A gente não sabe como é que vem o Ferroviário, né? O Vladimir não está participando, a gente não sabe se o Thiago Zorro vai continuar, né? Porque esses clubes começam a perder, começa a bater meio que um desespero, né? O cara, a primeira medida é mudar de treinador, né? Então não sei se o Thiago Zorro vai permanecer até domingo, né? O Santa Cruz aqui, do nosso amigo aqui, eu não sei se o Eugênio Gomes vai continuar. O Santa Cruz é um time que eu diria assim, tem uns 15 jogadores, não tem um grupo completo, é difícil, né? Você tem um time competitivo como o Santa Cruz, mas tem uns 15 jogadores interessantes no mesmo nível. Agora eu acho que falta experiência, um treinador mais experiente no banco do Santa Cruz de Natal. No caso, um treinador mais experiente, principalmente um treinador que não saiba focar em recuo. Que uma das coisas que eu mais critiquei em Celso Teixeira foi justamente ele ser um técnico retranqueiro. Ele sabe que a decisão tá na frente, mesmo assim faz o time ficar no estilo de jogo mais defensivo, mais covarde, por assim dizer. No caso do Eugênio, eu creio que o problema que ele sofreu foi justamente ele ter uma mistura bastante propensa a dar falhas. No caso, um elenco barato, por assim dizer. Só que não, o problema não é nem fazer um elenco barato, e sim fazer um elenco barato que seja fraco. Porque olhando pelos jogos que teve recentemente, o Santa Cruz de Natal parece que joga de uma forma covarde. Eles não jogam com o mínimo de garra que nem foi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Potiguar. Não tem essa cara. É importante lembrar também que o Santa Cruz de Natal tem uma das equipes mais jovens da Série D, né? Se não for a menor média de idade da Série D, é uma das menores. Então é uma equipe bem inexperiente, né? É uma das menores e também, principalmente, que eles revelaram vários jogadores no Sub-15 e Sub-17. É basicamente pioneiro na base. Aí, se não me engano, nesse jogo de ontem contra o América, eles acabaram revelando... Eu não diria revelando, mas sim estreando um dos seus jogadores do Sub-17. Deixa eu procurar aqui até o nome dele aqui. Eles trouxeram o Felipe Flor para participar dos minutos finais da partida. Ele tem 17 anos atualmente. Aí, é um time bastante jovem, né? Então, às vezes isso pesa também no comportamento do time dentro de campo, né? Assim, sobre os resultados de ontem, como o Osmar adiantou aí, para mim o mais surpreendente foi o do Horizonte, ganhando do Souza, mas eu tô com ele aí. O jogo foi para a vitória do Horizonte mesmo, assim. O Souza foi um jogo muito aberto, tiveram várias chances dos dois times, mas o Horizonte me pareceu mais perigoso, sabe? E as duas expulsões que tiveram no Souza, uma foi do jogador que estava no banco, tá, Matheus? Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Diego Viana estava no banco, foi expulso no banco.
e o Jackson também. Então são dois desfalques aí pro Souza, pro jogo contra o Santa Cruz. E assim, eu queria falar um pouquinho sobre a próxima rodada, né? Vamos falar um pouquinho sobre Isso. a sexta rodada. Os jogos são Santa Cruz de Natal e 13 em Goianinha. Central e Horizonte. Pro 13. Difícil Jogo pro 13. difícil. O Central ganhou lá, né? O Central ganhou 2-0 do 13 lá, do Santa Cruz de Natal lá. O Santa Cruz de Recife empatou. E eu acho que o Santa Cruz de Natal também ganhou do Souza, né? Na primeira rodada lá, né? Foi. E se ganhou de 1-0. 1-0. Exato. Então, assim, é um jogo difícil pro 13. Apesar de teoricamente ser o adversário mais frágil do grupo, mas a gente já viu as condições as condições adversas que o jogo lá em Goianinha traz para os adversários, né? E assim, é a mesma condição do jogo do Santa Cruz, mesmo estádio, mesmo horário, 15 horas, então vai ser um jogo difícil para o 13, né? No Lacerdão, no domingo, teremos Central e Horizonte. Lacerdão de novo. Lacerdão de novo. É um jogo pro Central se consolidar aí, né, no G4. É um jogo pro Central somar os 10 pontos. Encostar no América, caso não pontue contra o Ferroviário. É um jogo pro Central se consolidar aí nesse G4. Se o Central perder esse jogo, ele pode começar a entrar numa crise, né? Vamos dizer assim. Serão três derrotas em casa. 3 derrotas em 4 jogos, né? E as 3 em casa, né? No Marizão, às 16h30, teremos Souza e Santa Cruz. Mais um jogo difícil para Santa Cruz, mais um jogo fora de casa, contra um adversário chato, contra um gramado chato. Um estádio muito difícil aqui. Nosso rival foi lá pela Copa do Nordeste e assim sofreu muito para ganhar lá. Ganhou com a bola no último minuto. A gente já viu o Souza eliminando grandes times da primeira divisão lá no Bragantino, Marizão, Cruzeiro. Então não é um jogo fácil. Apesar do momento do Souza não ser o melhor deles no ano, né? Pelo contrário, talvez seja o pior momento deles no ano. Mas é um adversário chato. Tem um treinador que conhece a Série D muito bem, né? Que é o Francisco Diá. Um cara experiente. Não vai ser um jogo fácil para o Santa Cruz, não. E no PV, às 17 horas, temos Ferroviário e América, que talvez para o América seja o segundo jogo mais difícil, né? Dessa primeira fase. A gente vê que o Ferroviário também não está numa fase muito boa, são 2 derrotas seguidas para 13 e para o Souza. A chance do América também empatar com o Santa Cruz em pontuação, né? O que é que você espera desse jogo aí, Osmar? Pois, eu acredito que o nosso treinador Moacir Júnior, ele está com, digamos assim, ele começou a definir um 11 titular, né? Ele ganhou. O América ainda tem uma carência da parte ofensiva, um extremo, né? Mas assim, quando no segundo tempo o Everett tem entrado com mais espaço, ele tem dado conta do recado. Gostaria que o Vladimir estivesse aqui para ele explicar mais o time do Ferroviário, pelos melhores momentos que eu vi contra o jogo contra o 13, não está bem, né? Ele estava sentindo muita ausência do Ciel. O Ciel voltou ontem, né? Foi o primeiro jogo que ele voltou. Ele está na bronca com o treinador lá, o Thiago Zorro, né? Diz que o Thiago Zorro joga com 3 zagueiros e com 3 volantes. Eu não sei como é que vai vir para esse jogo, mas assim, é um jogo onde o América pode, eu diria assim, é cedo para a gente falar isso, né? Mas se ele vence o Ferroviário, ele praticamente encaminha a sua classificação. Então eu diria para você a mesma coisa do Santa Cruz. O Santa Cruz vencendo o Souza lá, ele praticamente encaminha a sua classificação. Então são 2 jogos muito decisivos, né? Então a partir de agora, quem começar a ficar muito para trás, né, vai se complicar na tabela. Eu estava vendo aí o Santa Cruz, o Souza, né? Sempre um aniversário difícil lá, jogar lá no Marizão, é muito difícil. Além do time do Souza, né? Normalmente o Souza monta um time competitivo, tem a questão do calor, né? E eu estava analisando aí,
O América deu uma sorte aí, porque entre o jogo da 7ª rodada e o jogo da 8ª rodada, o América joga pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste contra o CSA. Então, esse jogo contra o Souza vai ser à noite, né? Então, o fator calor não tem. E na volta, o América tem uma vantagem. O América tem 4 jogos em casa no segundo turno, e tem um jogo aqui contra o Santa Cruz, que é em Goianinha. Talvez esse jogo até venha para Natal, dependendo do andamento. Então, o América tem praticamente 5 jogos em casa na segunda fase, né? Então, esse jogo contra o Ferroviário é muito importante para o América. Se ele conseguir um empate, ele segura, né? O Ferroviário a gente não pode descartar um empate lá, né? E quando você, por exemplo, o Santa Cruz e o América estão numa situação cômoda, porque mesmo que aconteça o pior, o América não sai do G4. O América perdendo para o Ferroviário, ele continua no G4, né? Esse negócio de colocar 4 pontos tem essa vantagem. E o Santa Cruz mais ainda, tá mais tranquilo, né? Mas eu encaro esse jogo aí como muito importante. Não só esse jogo, mas toda a rodada em si, principalmente para o América e Santa Cruz. Se o América e Santa Cruz conseguir passar por esses adversários, praticamente eles encaminham a classificação, apesar de ser muito cedo, né? Mas o Santa Cruz iria 16 pontos, o América iria 13, então deixaria muito encaminhada a classificação para a segunda fase. Isso aí. É assim como o Santa também, né? Fez 3 jogos em casa aí nesse primeiro turno, e na volta também tem 4 jogos em casa, e fecha com o Horizonte fora de casa, que na 13ª rodada, assim, a chance do Horizonte estar fora da disputa já é muito grande, né? Então, terá 4 jogos em casa e um Horizonte provavelmente já eliminado. Agora sim, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o América já está gato escaldado aí na Série D. Esses times do Ceará, que às vezes a gente não dá nada por eles começam a fazer umas graças, né? O Iguatu que o diga. A gente sofreu. O Iguatu que o diga, né? O Iguatu que o diga, né? Inclusive, Osmar, na Série D de 2023, o Santa Cruz terminou a primeira fase, assim, muito bem, pontuação, né? A gente sabe que, em comparação com a bola jogada de 2023 que o Santa tá jogando esse ano, assim, não tem nenhuma comparação. O time de hoje é infinitamente melhor, mas em termos de pontuação, o Santa tava bem naquela primeira... Na virada de turno, né? Da primeiro turno para o segundo turno, e o final foi trágico, né? Assim, nem para a segunda fase o Santa Cruz se classificou. Então, assim, a Série D é um campeonato muito traiçoeiro. Ô, Thiago. Oi. Falando aí, perdão, tu falou de 2023. Em 2023 a gente tava classificando, mas o torcedor saiu da rua pensando: primeiro mata-mata, esse time vai rolar. Exatamente. Não jogava, pô, ganhava com um gol de 1-0, um aborto, a torcida empurrando. Agora não, agora a gente tá mais confiante, né? Uma tônica naquele time, Matheus, que não pontuava em casa, assim, era muito empate em casa. Era jogos muito sofridos. Eu lembro que o Pacaju, nem tá com o Pacaju. Souza, Nacional, assim, foi muito fraca aquela primeira fase, apesar de em termos de pontuação estar bem, mas todo mundo sabia que não era real. Não ia longe. Agora sim, né? Não adianta também América, Santa Cruz, seja quem for, tá voando já na primeira fase, né? E quando chegar no mata-mata ele começar a cair. Então, assim. O Retrô, né? Aconteceu isso com o Retrô vários anos. A gente tem um exemplo aqui da região metropolitana daqui do Recife que o Retrô voava na primeira fase. Inclusive, um ano que o Retrô foi primeiro colocado geral, enfrentou o Santa Cruz na segunda fase, que foi o último colocado entre os classificados, e perdeu para o Santa Cruz no primeiro mata-mata. Então, assim, que a gente sempre fala, a Série D é complicado, Série D, o campeonato que importa é a partir da segunda fase. São os mata-matas, até chegar no mata-mata do acesso, é o campeonato que realmente vale, é onde o time tem que crescer, é onde o time tem que fazer de tudo para ganhar. Antes disso, é se classificar ali no máximo na melhor colocação que puder, mas o campeonato de verdade é no mata-mata. Deixa eu perguntar para o... Depois, Osmar, pode concluir, depois eu quero que o Pedro fale da perspectiva dele aí para a próxima rodada, mas pode concluir, Osmar, peço perdão. Só um detalhe, assim, se nada acontecer, nenhum atropelo, né?
teoricamente, né, Santa Cruz e América vão pegar 2 adversários relativamente fáceis na segunda fase. Nós estamos projetando a segunda fase, né, segunda e terceira fase. Mas não é bem assim. Em 2022, quando a América conquistou até o título da Série D, o América quase não se classifica. Ele foi para o intervalo lá contra o Souza, perdendo de 1-0 e estava eliminado. Entendeu? Ele venceu o Souza, se classificou e a partir dali começou outro campeonato para o América. Então, assim, é muito relativo, cara. É muito relativo. Essa primeira fase ela engana muito, sabe? A gente não pode achar que tá tudo bem. Isso aí cabe à direção do Santa Cruz, de todos os clubes, enfim, do Santa Cruz, do América, né? Que nós estamos aqui, do próprio Santa Cruz aqui de Natal, que é o Lupécio, né? Eu falo sempre Santa Cruz do Lupécio. Não achar que tá tudo muito bom, não, cara. As equipes precisam de reforços, entendeu? Isso. Precisa abrir os olhos, porque o mata-mata é outro campeonato. Esquece, a primeira fase é outra competição. Ô Osmar, só uma informação rápida aqui, Matheus. Se acabasse hoje a primeira fase, o confronto da América seria contra a Juazeirense, né? Então, é um trauma aí. É um trauma aí que o pessoal de Natal tem. E a gente tá pegando quem, Thiago? O Sergipe. Seria o Sergipe, que é o quarto colocado do grupo A4. Não tá bem lá, velho. Não tá bem, o Sergipe não tá bem. Pedro, deixa eu te perguntar aí a tua perspectiva aí pra próxima rodada. Eu acho que é um confronto bem direto, né? 3 pontos dividem as duas equipes, né? A tua perspectiva aí pra próxima rodada, Pedro. A primeira pergunta que eu vou fazer, em qual colocação se encontra atualmente o 13, eu acho? Não, eu errei. O 13 tem 9 pontos. O 13 tá na terceira posição. Então deve ser o... justamente, eu tô me perguntando qual é a posição atual do 13 no campeonato. O 13 é terceiro, com 9. Terceiro? Olha, sinceramente, depois da surra que a gente tomou na rodada passada, eu vou te dizer uma coisa. Cara, vai ser uma rodada bastante complicada de vencer. Porque a gente já não basta ter um elenco limitado. A gente tem que se deparar com uma situação bem difícil atualmente, que pelo menos aqui no Rio do Norte está tendo muita chuva ultimamente. Então mal tá dando tempo para treinar em campo, pra você ter ideia. Só nessa semana, só no final de semana, mal deu para poder treinar contra o América, justamente por conta dessa série de chuva que está acontecendo recentemente. Só domingo que deu uma trégua. Aqui também a gente tá passando por essa situação. Situação aqui. Mas no meu caso, eu acho que a questão é um adversário duro. Na verdade, o nível do América em questão de tradição dentro do campeonato, porque o 13 é realmente um clube que... É um clube que, por algum motivo, gosta bastante de Série D, né? Mas ele é realmente um adversário que o Tricolor vai passar sufoco dentro Tá travando pra vocês também? Vai ter que dar um jeito de superar para poder garantir pelo menos os 3 pontos ou empate. Pedro, tá travando muito tua voz aí. Tá caindo tua internet, eu acredito. Eu acho que ele caiu agora. Não é nem internet, é o notebook mesmo. Ah, voltou agora, voltou. É o notebook mesmo, porque já tava se carregando, aí eu tive que botar pra carregar. Ah, mas perfeito. Mas deu pra gente ouvir o teu raciocínio até... Deu uma travada, mas deu pra gente acompanhar até o final o teu raciocínio. Outra pergunta que eu te faço, Pedro. A gente fala muito... O pessoal reclama muito da questão do gramado aí. Do estado que o Santa Cruz manda os jogos. Atrapalha também a equipe do Santa Cruz ou você acha que o time já está mais acostumado a jogar? Ou vocês, torcedores, também reclamam e a equipe também reclama muito do gramado? Eu acho que... enquanto ele não volta, a gente vai falar. Deixa eu falar aqui do outro grupo que foi falado, né? Pra gente falar um pouco sobre já a próxima fase. A gente vai atravessar aí um pouquinho a Asa, 13 pontos. Juazeirense, 8. A diferença do segundo para o primeiro já são de 5 pontos lá. Largato, 8. Sergipe, 7. Jequié, 7. União
Araguainense 4, Barcelona 4, quase que eu não consigo. Esse é difícil. Barcelona 4 e Penedense 2. Então, lá no outro grupo, a diferença do Lanterna para o quarto já são 5 pontos. No nosso grupo são só 3. Então, lá já tá bem mais lá já tá mais desenhado do que aqui. Aí, o Pedro, infelizmente, caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Acho que o notebook descarregou. Então, o Santa Cruz estaria pegando o Sergipe. O América estaria pegando o eu acho que tu errou uma coisa. O segundo pega o terceiro, não, Thiago? Juazeirense. Isso, Juazeirense. O terceiro aqui no meu celular é o Largato. Então, eles estão empatados em tudo. Aí, no caso, eu acho que o que tá desempatando aí são os cartões. Aí eu não tenho acesso aos cartões então, aqui. Mas vamos supor aqui, Santa e Sergipe, América e Lagarto ou Juazeirense. O 13 pegaria o Lagarto ou a Juazeirense e o Central pegaria o Asa. Esses seriam os cruzamentos aí, né? Eu acho que, assim, esse grupo é um grupo bem menos equilibrado que o do Santa Cruz. A gente vê que, assim, o Asa sobra nesse grupo. Empatou nessa última rodada aí contra o Lagarto, mas assim, que o Lagarto talvez seja o segundo melhor time desse grupo, mas isso é um grupo, assim, na minha visão, é muito mais fraco que o do Santa Cruz e do América. Eu acho que podemos fazer uma comparação assim, se o Santa Cruz e o América estivessem nesse grupo, eu acho que dificilmente iriam perder alguns pontos, sabe? São equipes muito frágeis, que vêm de momentos muito ruins. E assim, tirando o Asa, eu acho que é um grupo... Eu acho que o Central nesse grupo tava brigando pela liderança. Sim, sem brincadeira nenhuma. Com certeza. E eu acho que a maior equipe desse grupo em tradição é o Sergipe, mas o Sergipe não tá bem. Rapaz, falar isso pra galera do Asa não vai dar certo, não. Não, o Asa também é muito tradicional, mas eu acho que o Sergipe ele tem mais tradição, ele já jogou primeira divisão, já tem mais participações em série. Tradição que eu digo é história, né? Sim, mas nos últimos 20 anos o Asa tem mais predominância. Dentro do próprio estado, né? Assim, Alagoas a gente tem 2 times lá, né, que são muito mais dominantes, né? Sergipe. Não, eu falo de Alagoas. Sim, eu peço perdão, E em Sergipe, talvez Sergipe seja o... pra o Asa é mais difícil brigar com CSA e CRB, né? Pois é. Mas essa é uma equipe muito tradicional também, o Asa. Inclusive, quando pega o Santa Cruz é muito difícil. Mas eu acho que o Sergipe tem mais camisa. Perdemos a mistura pra eles esse ano, inclusive, né? Bom, a gente puxou aqui a tabela do outro grupo e a gente puxou já a próxima rodada. Eu acho que essas últimas 3 rodadas vão ser importantes para o... Deixa eu ver se o Pedro conseguiu voltar aqui. Pedro, tá me ouvindo? Pedro, tá ouvindo? Ele tá tentando. Eu acho que as próximas rodadas vão ser importantes. Eu acho que talvez no fim do primeiro turno já esteja Santa Cruz e América. Eu não vou dizer classificado, mas 80% com a mão na classificação já. O 13 pega o Santa Cruz. Pega o Santa Cruz lá na próxima rodada. O Santa Cruz pega o Souza. O América vai pegar quem lá na próxima? Vai pegar quem na próxima rodada? Ferroviário Central pega o Horizonte. Aí depois o Santa Cruz pega o Ferroviário aqui. Deixa eu ver aqui. A América pega o Souza em Natal. O América pega o Souza, o 13 pega o Central lá no Paraíba e o Horizonte pega o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Pode ser um confronto direto. Então acho que talvez no fim do primeiro turno, da primeira parte da primeira fase, já tenham times não classificados, que eu acho que matematicamente não tem como. Mas 80% a 90% encaminhado. Pedro, tá me ouvindo? Eu acho que ele não tá ouvindo. Eu vou pedir ele aqui para dar um F5. Enquanto isso, a gente pode ir debatendo aí. Eu vou pedir para ele dar um F5 aqui. Eu tava verificando aqui a tabela da CBF. Realmente, a Juazeirense é o terceiro colocado no número de cartões. A Juazeirense tem 19 cartões contra 15 do Lagarto. Tá? Eles estão empatados em todos os critérios, né? Gols, saldo de gols, vitórias. Só o cartão que tá desempatando. Exatamente. Depois do trauma que o América... Porque é o seguinte, cara, o mata-mata, né? O América já passou muitos, né?
a gente passou muito, jogou muito, né? É cruel, sabe? É muito cruel. Eu digo sempre que no mata-mata você não pode morrer no primeiro jogo. Se você levar um 3-0, foi o que aconteceu naquele ano lá em 2017 contra a Juazeirense. O América fazia uma boa partida. O lateral do América, Danilo, à época, perdeu um gol feito, né? Ele finalizou na entrada dentro da área. Só ele, o goleiro, ele finalizou com a perna direita e chutou a bola para fora. A partir dali, em 10 minutos, o América sofreu um apagão e levou 3-0. Aí já era. Você levou 3-0, não tem o que. Jogo da volta, né? Não tem o que fazer. Então é muito complicado. A Série D realmente começa na segunda fase. Mas é bom você estar bem pontuado, né? Porque para mim é indiferente, sabe? Eu penso, eu conversei com o nosso treinador Moacir Júnior, e eu acredito que a maioria dos jogadores, treinadores das outras equipes, prefiram jogar a partida decisiva em casa. Eu já penso diferente, sabe? Eu prefiro jogar a decisão fora de casa. Porque eu acho que o primeiro jogo do mata-mata, ele é menos tenso do que o segundo. O segundo jogo é muito tenso para todo mundo, até para quem está trabalhando lá da imprensa, que tem uma preferência por em algum clube, né? É tenso, sabe? Então, assim, o segundo jogo, o primeiro jogo, aquela equipe que tem a melhor qualidade técnica, ela ainda acaba sobressaindo. O segundo jogo, cara, é muito coração, muito preparo físico, muita determinação, entendeu? É muito que o Oséias fala, né? Assim, Série D é muito do quem acorda melhor no dia, quem tá numa tarde ali mais inspirada, é muito, muito imprevisível na Série D. A gente tem 2 eliminações, né, Matheus, em mata-mata de Série D, que, assim, compartilhamos com vocês esse sentimento de trauma, assim. Eliminação no mata-mata da Série D é sempre muito traumático, né? Você tá ali tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, assim, do renascimento, do ressurgimento do clube. A gente foi eliminado em 2010, né, pelo Guarani de Sobral. 4-3 aqui na Arruda e 2-0 lá. 2-0 lá. E em 2022, né? Esse foi talvez o pior. Tocantinópolis. A pior eliminação do Santa Cruz, que era um clube assim. Fraco. Era fraco o Tocantinópolis. Completamente desconhecido, completamente. Sabe, alheio, assim. A torcida do Santa Cruz era muito alheia ao Tocantinópolis. Acho que nunca tinha enfrentado o Santa Cruz. E assim, o jogo aqui na Arruda foi uma massa. Os torcedores foram de balsa para o jogo. O jogo aqui na Arruda, o primeiro jogo foi um amasso. Assim, o Santa Cruz amassou o Tocantinópolis. Cansou de perder gol. Pelo menos uns 5 gols, assim, muito perdidos. E aí, 0-0, o jogo de volta, uma bola parada, o Santa Cruz tomou o gol e foi eliminado. Mateuzinho perdeu um gol inacreditável. Aquele gol de Mateuzinho é absurdo. Deixa eu passar aqui assim, no... Rapidinho, pode terminar. E assim, Osmar, além disso, é bom lembrar que o Santa Cruz já foi eliminado na fase de grupos da Série D também 2 vezes. Então, assim, não é uma experiência nova para o Santa Cruz ser eliminado em fase de grupo de Série D. A gente foi eliminado em 2009, né? Aquela época que eram 4. Tinha o Central no grupo, né? CSA, Central, Santa Cruz. CSA, o outro eu não tô lembrando. Sergipe empatou aqui no Arruda, o Sergipe. O CSA também empatou aqui no Arruda. E em 2003, né? Que a gente, enfim, foi talvez a pior campanha pior ano da história do Santa Cruz. Talvez não, com certeza foi o pior ano da história do Santa Cruz. E a chave de ouro o final com chave de ouro daquele ano foi terminar sendo eliminado na primeira fase da Série D, né? Eu penso o seguinte, cara, se um caso do América tiver que ser eliminado no mata-mata, que seja no primeiro, sabe? Porque ser eliminado no último, o cara sofre demais. E outra desgraça que acontece, que deixa o torcedor mais chateado, você ser eliminado pelo um Retrô, que é um time que está sendo estruturado, que a gente sabe que tem estrutura, tudo bem. Agora você ser eliminado por uma Juazeirense, que não se segurou na Série C, Jacuipense, que não se segurou na Série C, o Cavalo de Aço lá de Imperatriz, né? Imperatriz, né? Tava na Série A2 do Maranhense, Imperatriz. Aí que é triste, cara, entendeu?
O caso do Santa Cruz, ser eliminado pelo Tocantinópolis, é de lascar, cara, entendeu? É, Se você é eliminado por um time que você sabe, não, esse time aí eliminou a gente, mas ele tá em crescimento, ele vai se manter na Série C, menos mal, né? Mas quando você é eliminado por qualquer um, cara, aí você jogando mal, aí é uma tristeza. é, Esses anos que o América passou na Série D, o América fez alguns times interessantes, sabe? Mas, por exemplo, em 2018 o América fez um time sofrível, cara, sofrível mesmo, porque você sabe que você manter um time na Série D não é fácil, né? Hoje, com a SAF, não, a SAF ela tem uma estrutura financeira que, embora não tenha muito dinheiro, o dinheiro não está sobrando, mas tem aquele orçamento que consegue manter, né? o mínimo Mas, de segurança ali, né? exatamente. Agora, quando você está com uma associação que depende muito das rendas, né? Não tem patrocínio. Aí você começa mal, o torcedor não vai. O torcedor do Santa, eu falo sempre, cara, Santa Cruz e Remo são dois clubes, cara, que não podia estar. Era para estar sempre na Série B, Série A, cara, pela torcida que tem. Não é só pelo tamanho da torcida, é pela presença da torcida em campo, entendeu? Então, assim, o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz é foda, a torcida do Remo é foda também, cara. Não merece estar. O Remo está na Série B, né? Mas o Santa Cruz merece estar na Série D. A gente passou também anos tenebrosos aí, o Remo. Tenebroso, né? Lá os dois do Ceará, cara, são foda. Do Ceará. O Bahia também tava na Série C, na época que a Série C era a última divisão, né? O Bahia tava lá na Série C, o próprio Fortaleza também. São até, desculpa, Osmar, são até exemplos que Santa Cruz e América podem tomar, assim, né? De espelhos que podem seguir ou pelo menos ter uma inspiração de como seguir. Tanto é que o Santa Cruz contratou o ACO do Bahia, né? Então, assim, você vê que são exemplos que acabam sendo referência, né, para esses outros clubes que tentam sair dessa situação também, né? Agora eu não sei, cara, se isso é a característica do torcedor do Santa Cruz, do torcedor do Remo, do torcedor do Ceará, do torcedor. Isso é muito peculiar dessas equipes, porque veja o Corinthians. O Corinthians passou 23 anos sem ser campeão paulista. E a torcida do Corinthians cresceu muito nesse período. Porque normalmente acontece justamente o contrário, né? A torcida cresce quando você começa a conquistar, né? Você conquista, a torcida cresce. A torcida do Corinthians também é uma torcida fantástica, né? Cresceu muito nesse período. E talvez o Santa Cruz seja isso, né? Cresça, a torcida vá no sofrimento mesmo, né? Aqui não, aqui nosso torcedor, a gente tem uma média de público ali, hoje está em torno de quase 7 mil, né? É a segunda maior da Série D, né? A segunda maior. Mas a nossa torcida é muito aqui do nosso, né? De Natal aqui, não é só do América não, do ABC também, do Rival também. É muito do resultado, entendeu? O time tá ganhando, aí você começa a comparecer, né? A gente tem um aqui que é assim também. Entendeu? Então, assim, esse é um dos nossos problemas, né? É isso aqui. A gente não tem aqueles 10 mil torcedores, por exemplo. Bem ou mal, a gente não tem aqueles 10 mil torcedores no estádio. Se você tiver mal, é 2 mil, 3 mil. Agora, quando você tá bem, aí é 12, 13, 10, entendeu? O pessoal é mais pautado no resultado, né? Exatamente. E isso, de alguma forma, impacta, né? Porque hoje os clubes não vivem de renda, de bilheteria, né? Mas quando você tem uma média de público boa no estádio, você atrai patrocínio, você atrai a TV, isso, né? Outra forma de ganhar dinheiro, né? Assim, acho que muitos clubes que se passassem a situação que o Santa Cruz passou, acho que deixariam de existir, assim, clubes. A gente vê até, assim, muita gente falando sobre o Náutico, né, aqui em Recife. Que o Náutico, até 2 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento da Série C. E o discurso lá, por parte dos próprios torcedores do Náutico, era que se o Náutico cair para D, o Náutico acabava. Porque não ia ter a mesma força popular que o Santa Cruz teve para se manter vivo, né? Eu não falo nem ressurgir, porque o Santa Cruz ainda está na Série D, né? Mas para pelo menos se manter vivo ali e não fechar as portas, né? E acho que o Náutico, a torcida do Náutico, apesar de ser uma torcida grande, até por Recife ser uma cidade muito grande, né? Mas das três torcidas aqui assim, disparadamente a menor.
o discurso lá é que o Náutico, passando a mesma situação que o Santa passou, não ia ter força pra se manter vivo, não. São características, né, como foi falado, de algumas torcidas. Inclusive o Osmar falou, a torcida do Corinthians cresceu. Fizeram uma pesquisa também aí que a torcida do Santa Cruz nos últimos anos cresceu, e cresceu entre jovens, o que é mais misterioso ainda, né, ter crescido entre os jovens, porque a gente sabe na escola, né, às vezes o amigo vê o outro torcendo por um time que foi campeão e ele tenta acompanhar. Então a torcida do Santa Cruz, ela cresceu. Deixa eu passar aqui nos comentários rapidinho. Uriel Souza, boa noite, Uriel. Eu vou falar bem devagar, porque eu tô rolando. Gosling, boa noite, Gosling. Tamo junto, meu irmão. Alberto da Silva. Não, Alberto da Silva de Caruaru. Tava lá no jogo ontem. Um abraço, Alberto. Valdir José de Lemos, boa noite a todos. Nas saudações tricolores. Ávilo, salve nação tricolor. Abraço pra galera de Natal. Lugar onde eu tenho grandes lembranças. Ricardo Azevedo, boa noite. Irã Santana, boa noite, 3 de fevereiro. Boa noite, meu velho. Quem é o meia que vocês ficaram sabendo que seria uma ótima contratação? Rapaz, dá uma olhadinha no Instagram lá. Nossas redes sociais aí. Tá tudo lá. Fernando Professor. Vejo 2 atletas que se precisa avaliar suas titularidades. O Eurico mostra ser inseguro e limitado, assim como o Rodrigues. Então, tem o William Alves. O William Alves tem mais. Eu gosto do Eurico, mas acho que o William Alves estava bem. Eu achei até estranho quando ele saiu do time. Passa meio que uma impressão de injustiça, né? Porque a dupla de zaga do Santa Cruz talvez foi a maior virtude do que o time teve no Pernambucano. Isso, eu achei estranho. E acabou que foi desmontada, né? Assim, e o goleiro também, né? E o goleiro, assim, mas o goleiro a gente sabe por quê, né? Mas eu fui assim, contra, né? Mas a gente sabe. A dupla de zaga me parecia ser um dos pilares, ou até o principal pilar do Santa Cruz. E o William Alves acabou sendo sacado do time pelo Eurico. Também não tem muito o que reclamar, né? 2 gols só. Eu acho a melhor defesa do grupo. Eu acho que tem críticas a ser feitas, principalmente na bola parada do Eurico. Mas é uma zaga que até agora se mostrou. E o Marcelo tá arrumando o time ainda, né? Na 5ª rodada aí, indo pra 6ª. E o time tomou só 2 gols. Então, concordo com você, Fernando, que o William Alves não merecia ter saído do time, mas não temos muito o que reclamar, não. Agora o Rodrigues, eu acho que é o ponto fraco do time. Assim, eu tava vendo o Alves Rubrucast mais cedo, Osmar e Gessé, e eu vi que vocês pontuaram que o América precisava ainda de reforço, né? Eu acho que grande parte do sucesso na Série D passa por isso, né? Você reconhecer os seus pontos fracos e reforçar os seus pontos fracos para chegar no mata-mata com um elenco mais robusto, né? Com um banco que não caia tanto nível durante o jogo, que você consiga manter o nível ali até o final. E tanto o Santa Cruz como a América ainda tem margem para melhorar. É bom, como o Marcelo Cabo sempre fala, né? Tem muitas coisas a serem corrigidas, mas é bom corrigir essas coisas enquanto ganha, né? É muito melhor você corrigir os problemas enquanto ganha do que perdendo, gerando uma crise desnecessária. Deixa eu passar aqui mais algumas mensagens. A gente volta, o Jessé voltou, o Pedro também. Vamos lá. Irã Santana. Matheus, pensando já no mata-mata, quem seriam os 4 times mais complicados de vocês? Que vocês acham de enfrentar? Daqui a pouco eu faço essa pergunta para todo. A gente já meio que falou sobre isso. Mas falando da série da inteira, né? É isso, mas já se passaram 5 rodadas, então a gente vai falar. José Espino, um abraço. Ele tá dizendo que o Osmar parece com o Francisco Diá. Irmão gêmeo. Renan, coroa massa. Um abraço, Renan, tamo junto. Bruce Marques, qual o motivo das grandes quedas de rendimento no segundo tempo? Então, o Marcelo Cabo vai corrigir isso. A gente não sabe o que é que acontece, mas ele vai trabalhar para corrigir. Ricardo Santana, qual a possibilidade de haver uma mudança nesse formato de Série D? Boa noite, bancada, boa noite. Até o momento, nenhuma. Igual a se discutir no começo do ano, antes de sair arbitral,
se haveria algum tipo de mudança, mas aparentemente segue esse formato aí, segue firme. Sérgio Roberto, o segundo mata-mata, qual é o critério? Eu acho que pega o grupo E, né? Alguém do grupo E. Eu acho que a partir do segundo mata-mata, o chaveamento é a partir da classificação geral. Não. O primeiro mata-mata, a gente joga contra os clubes do grupo 4, né? Isso. Primeiro mata-mata. E o segundo mata-mata, o nosso adversário vem do grupo 1 ou do grupo 2. Ah, pronto. Então, deixa eu passar nesses grupos então aqui, pra gente já ter um tema, né? São os grupos do norte, né? Isso. Aí no terceiro, sim. Aí é primeiro contra oitavo, segundo e sétimo. Sim, deixa eu passar aqui nos grupos 1 e 2, então, pra gente só... Tunaluso, grupo 1, Manauara, Águia de Marabá, Independência, Manaus, Trem, Gás e Maitá. Grupo 2, Altos, Imperatriz, Iguatu, Tocantinópolis, Maranhão, Maracanã, Sampaio Corrêa, vice-lanterna do grupo 2, em que situação? E o Parnaíba, grupo 1 e grupo 2. Então, tem times aqui chatos, hein, que poderiam ser chatos de enfrentar. Tem o Maranhão, que acabou de ser campeão Maranhão. Tem o Imperatriz, que foi o vice. Isso, tem o Trem também, que acabou de ser... O Trem tá em que posição? O Trem tá em sexto. O Gás foi campeão. Foi campeão estadual. Roraimense, né? Tem o Altos do Piauí, que é um adversário chato. Tem o Iguatu. O próprio Sampaio Corrêa, né? Que não tá bem, mas pode classificar. A Tunaluso tá bem também, né? Tunaluso, primeiro lugar. É, das melhores campanhas. O Águia Marabá, que é chato historicamente. Tem o Manauara aí que ano passado varreu o grupo e acabou saindo pro retrô nos pênaltis, né? Exatamente. O Maranhão tá fora do G4 do grupo 2, mas acho que ele tava muito focado no estadual. Tem um jogo a menos também. Ainda mais que tem que levar em consideração que o estadual só acabou agora. Isso, domingo. Isso. E tem um jogo a menos aí. Se ganhar, assume a vice-liderança do grupo. Bom, deixa eu ler mais uma mensagem pra gente seguir aqui. Ronaldo Alves, tamo junto, Ronaldo. Ivanilson, nesse ano parece que o Tocantinópolis chegou, mas perdeu do São Bernardo, e de volta. Matheus. Opa! Deixa eu dar uma moral também aqui pro chat no Alvo Rubro Cast. Oxe, vá-se embora, meu irmão. Tem uma galera grande aqui. O chat foi a loucura aqui. Parece que o ABC sofreu a virada lá no... Sério? Tava 2? Tava 2x2. 3x2 pra Nápoles, Osmar? Panápolis, 3x2, acabei de olhar. O chat que foi a loucura. O chat foi a loucura. O pessoal tá aqui conosco aqui, Dalves, Jorge Santos, Tyler, Márcio Gomes. Tem uma galera aqui que tá dizendo, o Álvaro disse que gostei do número 5 do Santa Cruz de Natal. Quem é o número 5, Pedro, do Santa Cruz de Natal? Pedro Teixeira, não? Não sei. Pedro, tu tá mutado, Pedro. Agora, assim, mutou. Acho que é Pedro Teixeira mesmo. Ele mesmo. Abri aqui a escalação, é o Pedro Teixeira, número 5. E alguém tinha dado uma sugestão aqui, que era... Eu perdi aqui, mas era colocar o nome da pessoa e qual time representa, né? na descrição aí, mas enfim. É só uma sugestão aí de um... Na próxima a gente faz isso, foi uma boa ideia. Eu já tenho América em todo canto aí... Aquela cara, né? Aqui não é muito difícil saber, não. Mas é uma boa ideia. Bota o nome e quem representa fica legal. Então tá isso aí. Valeu, galera que tá comentando aí. O chat foi a loucura aqui com a virada do Anápolis aí. Bom, deixa eu passar aqui, deixa eu ler mais 5 mensagens e a gente vai seguir. O Sérgio Roberto, torcedor potiguar, torce muito para os times. Ele tá falando aqui sobre a torcida, né? A gente tava falando sobre torcidas aqui, né? Eu, o Osmar e o Thiago. Presença de público. E aí o Sérgio Roberto diz que tem um problema no Rio Grande do Norte, que algumas pessoas torcem para times da região Sudeste, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Já tem muito misto. Tem muito misto. Assim, é um problema geral, acho que do Nordeste, né? Acho que Recife e Salvador talvez sejam as duas cidades que menos aconteça isso, talvez muito pela força dos clubes dessas duas capitais nas décadas de 70, 80, que foi quando a TV começou a chegar nos interiores e transmitir os jogos do time do Sudeste, né?
E aí Santa Cruz, Sport, Náutico, Bahia e Vitória eram muito fortes nessa época e talvez isso tenha diminuído um pouco o avanço dessas torcidas de fora nessas duas cidades, mas isso aí acontece em todo lugar, todo lugar. No interior de Pernambuco, assim, é muito difícil você ver torcedor dos times da capital. No interior do Nordeste inteiro, assim, eu diria que 90% não torce pro time dos estados. Mas isso aí, se a gente puxar, isso aí é um pouco histórico. É histórico. Isso aí tem uma influência, sabe de quê? Eu vou dizer para vocês aqui, tem um pouco de influência disso. Vocês não sofreram tanta influência disso porque vocês tinham uma emissora de rádio muito forte, Rádio Jornal do Comércio. Isso. Entendeu? Muito forte. É a emissora de rádio mais antiga em atividade do Pois é. Vocês tinham essa emissora que era muito forte, tinha programação local. Enquanto aqui nos outros estados, aqui no Rio Grande do Norte, falar do Rio Grande do Norte, Paraíba, aqui, que são os estados vizinhos, mais próximos, a gente sofreu uma influência muito grande da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a rádio que era transmitida. Então você sabe que esse negócio de torcer para um clube passa de pai para filho. Então o pai torce pelo Flamengo, o filho vai acompanhar o jogo do Flamengo, né? Então naquela época, nos anos 60, anos 70, aqui em Natal, era muito forte a penetração da rádio do clube. E muitas vezes a única, né? Em alguns pontos, a única rádio que entrava. Né? E aí não, aí vocês tinham a Rádio Jornal do Comércio que era muito forte também. Então é um pouco de tudo, só a gente começa a falar. É um processo histórico, né? Que acontece há muito tempo, né? Não é de hoje, né? E vale salientar também que a própria torcida é que faz movimentos para suprir um pouco essa coisa, né? Eu me recordo que nos anos 2000, a torcida do América, ela, pelo menos, é a única que eu vi, eu não vi a torcida do ABC fazer, então não posso falar sobre a torcida do ABC, mas do América fez, nos anos 2000, um período, né? Quando subiu da B para A, sobretudo, né? Uma campanha muito séria, né? Pra você deixar de ser misto e tal. Que eu me lembro até que no segundo anel, né? O Machadão já não tinha mais naquela época a geral, era só um anel embaixo. E naquele anel embaixo ali o pessoal queimava as faixas, as camisas e tal. E eu me recordo que eu tive uma camisa do Flamengo, né? Pois eita, você já foi flamenguista, né? Eu acho que todo mundo tem um tio, tem um pai, tem um avô, tem alguém que torce pra um desses times e lidar quando criança, né? E aí eu me lembro que numa dessas campanhas aí, eu peguei aquela camisa que eu tinha ganhado do meu tio e levei. E aí queimamos lá e tal. E se você procurar, você vai encontrar na internet da vida aí esse manifesto da torcida do América aí contra os coisas. E aí eu não sei se isso resultou no que eu percebo hoje. Eu percebo hoje que se você perguntar para americanos e abecedistas, você vai encontrar mais americanos que só torcem pro América do que mais abecedistas que só torcem pro ABC. Geralmente é ABC e alguma coisa. Geralmente é ABC e Vasco. Eu não sei o que tem ABC com Vasco, mas geralmente é ABC e Vasco, né? Deve ser as cores, né? Deve ser. E a América não. Você pergunta para muitos americanos, eu não sei precisar, mas muitos mesmo vão dizer, não, eu só torço pro América. Eu só torço pro América. Pronto, eu sou um. Tantos outros só torço pro América. Já BCdista não. É raro você encontrar um volume muito grande de ABCdista. Não, eu só torço pro ABC, né? E o ABC sofre de um problema também. Aí é a questão da torcida que já está um tanto envelhecida, né? Tem aqueles anos auge do ABC. Essa torcida ficou mais envelhecida, né? Mais coroa pé de rádio e tal. Então não tem como mensurar isso daí, né? É mais sobre os jovens mesmo. Então, qual é a maior torcida aí, pelas pesquisas? Rapaz, se for pelo sócio torcedor, é do América, né? O América tem 20 mil, mais de 20 mil sócios, né? 27 mil. É um número alto até para os clubes daqui. Santa Cruz não consegue ter esse número de sócios. Tem um adendo aí. Tem uma média de 10 mil, né? 9, 10 mil, assim. Tem um negócio, uma situação a ser observada. Há um pacote de sócio que é gratuito. Então, eu acho que 30% desses sócios, desses 20 e tantos mil, são sócios que pagam. Alguns dos pagam. O restante são sócios gratuitos, né? E aí isso é um motivo de chacota. O torcedor do ABC vai dizer, vocês têm tudo isso porque é de graça. Mas eles já fizeram sócio de graça. Eles fizeram o mesmo pacote, o mesmo plano, junto com a mesma empresa. Não mudou nada. E eles não conseguiram ter a mesma façanha. Né? O Náutico aqui também é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. E assim, acaba inflando um pouquinho os números. Sim, né? sim. Mas a última vez, né, Osmar, que a gente viu,
Eu acho que o América tinha 30%, representava algo em torno de 30% do montante era de sócios pagantes, eu acho, né, Osmar? Exatamente, né? 30% era de pagantes, né? O Náutico tem a mesma modalidade. A última vez que eu olhei o Náutico estava com 25 mil, o América com 27, né? Na casa 20. Mas isso aqui já você falou, realmente, talvez vocês... O América teve algumas conquistas interessantes. Meu pai era americano e ele sempre comentava comigo. Esse acesso do América em 96 para a Série A e esse em 2006 ajudou muito o crescimento da torcida do América. E também um evento aqui do Carnatal, né? O Carnatal, os 4 sócios, os cabeças do Carnatal já não são mais, mas no início eram 4 americanos, sócios, né? Dirigentes do América, inclusive, né? Todos eles, né? Então, assim, de vez em quando você levava um cantor, o cara colocava a bandeira do América e influenciava, cantava aquela música vermelha, que fez muito sucesso com os acessos do América, né? Então, isso, de alguma forma, e os acessos fizeram com que a torcida do América crescesse e atraísse o público mais jovem, entendeu? E o fato, talvez tenha alguma influência do torcedor do ABC ainda ser mais misto que o América, digamos assim, eu não tenho essa certeza, tá? Estou falando aqui pelo que o José falou. Talvez seja o fato do América ter ido para a Série A, ter disputado 3 vezes, né? 97, 98 e 2007, e ter jogado contra esses times do Sudeste, né? Principalmente aqui nosso Sudeste, é muito Rio e São Paulo, né? Então, pelo fato do América ter enfrentado esses times do Sudeste na Série A, aí, por exemplo, vai jogar América e Corinthians, aí o cara que torce pelo América passa a torcer mais pelo América naquele momento, América e Flamengo, o cara passa a jogar torcer mais pelo América. Então, assim, talvez seja isso, entendeu? Talvez tenha uma contribuição nesse aspecto aí. O Marcos André falou aqui no nosso chat. Ele foi para Maceió e no shopping a primeira loja que ele viu foi do Flamengo, que ele não viu lojas times de lá. E eu tive uma experiência parecida em Natal. Eu sou potiguar e fui para Natal no começo do ano. E eu lembro que eu tava passando ali pela Engenheiro Roberto Freire e tem uma loja do Vasco ali, né? Ali na saída de Ponta Negra ali. Shopping Cidade Jardim. Isso. E eu vi a loja do Vasco, eu até comentei com meu parente que, assim, a gente não via isso aqui em Recife, você não tem lojas de clubes de outro estado aqui. E eu queria comprar uma camisa do América, inclusive eu comprei a camisa do América e foi uma epopeia para eu conseguir achar a loja da América. Tinha informações que a loja era no shopping, mas não era no shopping, é na Arena. Aí eu fui na Arena e comprei, mas me surpreendeu isso, que uma loja assim de um time de fora numa avenida bem movimentada no shopping, e aqui a gente não tem isso, né? Isso é uma falha de promessa, né? O pessoal da SAF, quando assumiu, profissionalizou o futebol, né? O futebol deixou de ser tocado por abnegados, por torcedores que faziam da tripas corações para o time dar certo. Aí, com o profissionalismo, uma das promessas da SAF foi que ia ter lojas do América espalhadas pela cidade, né? E essa promessa nunca se cumpriu. Hoje o América se resume a uma loja que é dentro da Arena das Dunas, que eu acho um excelente lugar, é muito central, mas é extremamente inacessível. Você, para entrar, você tem que passar numa cancela, você tem que dar o seu nome, você tem que... Aí, tipo, não faz sentido. Exatamente esse processo. Isso. Não faz sentido. Aí tem que falar com segurança lá para ele liberar o acesso. A gente já bateu nessa tecla algumas vezes, a gente é meio persona não grata, né, em algumas ocasiões, e essa é uma delas, né? Porque a gente de fato cobra, né? O pessoal prometeu e não cumpriu. Aí o que prometeu, pelo contrário, entregou. Antes era mais fácil, era na Rodrigues Alves, na sede do América, todo torcedor tinha acesso à sede social do América, porta pra rua, você podia comprar. Hoje não, dificultaram a coisa, colocaram dentro de uma Arena das Dunas, né, que é show de bola, é lindo, é espetacular. Mas pra ser a única loja, difícil isso. A estrutura da loja, a parte física da loja, assim, não tem o que reclamar, é uma loja linda, é uma loja muito bem feita. O que realmente pesa é a localização e o acesso, e o preço também, que assim, eu achei meio absurdo os valores cobrados lá. E a Kelme, né, tava sendo especulada essa fornecedora aqui no Santa Cruz também. E tá devendo um enxoval aí, não sei se o Osmar tem informação do enxoval do América, mas tá meio enrolado aí, viu, Osmar, né?
Tá meio enrolado isso aí. Hoje em dia é muito difícil você obter informação do América, porque a gente pergunta para os dirigentes do América, da SAF, né? E ninguém responde. Eles respondem quando eles têm interesse, né? Só o que quer. Só o que quer quando tem interesse, né? Mas esse negócio da loja do América, eu concordo com vocês. Agora sim, não foi a SAF, né? É bom que se diga, não foi a SAF. A SAF foi Souza que trouxe essa loja, né? Que era a marca própria do América. E é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Você coloca uma loja dentro de um estabelecimento. A loja é ok, concordo com vocês. Mas ninguém passa lá para estar vendo a vitrine da loja, né? Uma coisa que chama atenção o futebol potiguar, o futebol aqui de Natal, ele é muito mal vendido, tanto a ABC América é muito mal vendido, né? Às vezes eu recebo algumas visitas do pessoal de fora, os caras estão hospedados nos hotéis aqui, ninguém sabe que tem jogo, entendeu? O cara quer ir pro jogo, quer ir conhecer a Arena das Dunas, que é um negócio de Copa do Mundo, mas ninguém sabe que tem jogo, a divulgação é muito ruim, né? Não sei se quem teve a oportunidade de ir no aeroporto lá em Belo Horizonte, né? Confins, né? Que é confins do mundo, né? É longe pra caramba. É longe, viu? Lá tem um espaçozinho lá do América, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Tem um histórico, tem uma camisa, né? Ali diz, por exemplo, o cara podia fazer isso aqui no nosso aeroporto, né? E o cara chega lá e pegar um cartaz, amanhã tem ABC América, entendeu? O ingresso, todas as informações ali. Mas não, o nosso futebol aqui, cara, ele é muito mal divulgado, ele é muito mal administrado, essa parte de marketing não existe. O cara usa as redes sociais, Instagram, Twitter, etc., e acha que deu, entendeu? E acha que deu. E a gente vai na boa vontade do torcedor para ir a campo, né? A gente às vezes fala que a nossa média de público é pequena, mas é muito culpa dos dirigentes, entendeu? Muito culpa dos dirigentes. Os caras não sabem fazer o marketing. Os caras têm um estádio central aqui de Copa do Mundo, que é a Arena das Dunas, né? Aí o cara pega o clássico, aí coloca lá no Frasqueirão. Todo respeito ao Frasqueirão, é um estádio bom, mas para a torcida do ABC, ele não é um estádio central. Então, se você pegasse o clássico e colocasse o mandante com 60 e o visitante com 40, um estádio central, você ia ter sempre 20 mil torcedores. Aí você coloca lá na arena, lá no Frasqueirão, vai dar 8 mil, 7 mil, entendeu? Então, assim, nosso futebol é muito mal tocado, cara, muito mal. É um retrato do Brasil, né? O Brasil, nosso futebol é maltratado, maltrata-se o torcedor, né? E aqui, então, é um dos piores, cara, em termos de divulgação, de marketing, de ação perante o torcedor. O América foi tricampeão, os caras fizeram uma camisa ali com o América, né? Se fizeram faz muito pouco, não divulga, é terrível, cara, terrível. Deixa eu passar aqui para o Pedro a pergunta que eu tinha feito a ele antes. Pedro, tá ouvindo agora, né? Sim, eu tô ouvindo. Pronto. Eu perguntei a tu sobre o gramado, porque a gente falou, a gente torcedor do Santa Cruz do América, sobre a situação do gramado aí do estado que o Santa Cruz joga. Se atrapalha também a equipe do Santa Cruz, se tem reclamação dos jogadores, da torcida, o pessoal já tá mais acostumado. E emendando o assunto aqui, a gente tá falando sobre loja, sobre venda de camisas. Como é que funciona aí no Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer é que provavelmente até os próprios jogadores reclamam da qualidade do gramado, mas é meio que eles precisam se acostumar de qualquer maneira, porque não tem muita alternativa por conta que a prefeitura pouco ajuda na manutenção do gramado. Se vocês já devem ter conhecido bem que era um campo duro, que era uma beleza, parecia cimento quando rolou o jogo contra o Santa Cruz de Pernambuco. Aí... Esse campo de barro. Lembra muito campo de barro. É como tinham dito no Twitter e no Instagram, dizendo que estavam reclamando, dizendo que tinha campo de várzea, que era muito melhor do que o campo o campo em Goianinha. Aí, outra coisa que eu ia mencionar é justamente que dentro da diretoria de Santa Cruz, eles não vendem camisas. Tipo, eles fazem as camisas, muita gente elogia. Só que um problema grave que a equipe tem é justamente eles não comercializarem. Tipo, se vocês forem parar para pensar, a maioria das pessoas que gostam do Santa Cruz como simpatizantes, eles não conseguem ter essa oportunidade de poder ter uma coisa do clube para poder guardar no guarda-roupa, para poder usar para sair para algum lugar, ou para poder dizer que tem como colecionador. É difícil você ter uma camisa do clube por aqui, tanto que a camisa mais recente, que teve 3 modelos, teve a camisa principal, a reserva e a alternativa, que é preta com dourada.
você só consegue obter por meio do Nota Potiguar, que é um programa do próprio governo do estado que fornece camisas em troca de pontuações em comércios, entre outros. É difícil haver algo do tipo por aqui. É uma das coisas que eu gostaria que, pelo menos a partir do ano que vem, quando lançassem os novos uniformes, eles pudessem fornecer, comercializar em outros lugares, tipo, comercializar no Instagram, no WhatsApp, com algum contato, ou pelo menos na internet, com algum site oficial. Dá para poder fazer isso. É uma oportunidade de receita e de valorização da marca que o clube acaba perdendo, né? É uma chance de você consolidar sua marca no estado, pelo menos regionalmente, e de você acabar tendo pelo menos um pouco de receita ali e o clube não agarra essa oportunidade, né? Sim, porque se vocês forem parar para analisar, o dinheiro do Santa Cruz por mais que seja um clube empresa, ele não tem tanto orçamento financeiro. Então eles realmente precisam descolar dinheiro de algum lugar. E eu acho, pelo menos na minha visão, se eles vendessem camisas, se eles pudessem comercializar camisas da equipe, principalmente por ser uma marca própria, eles poderiam obter pelo menos um custo, um lucro a mais, principalmente levando em consideração que é uma cidade que a ABC e a América dominam. Eles poderiam usar essa cena de terceiro clube da cidade para poder chamar essas duas torcidas para poder trazer novos simpatizantes para a equipe. Isso, porque é aquele esquema. Quanto mais camisas você vende, mais simpatizantes você acaba gerando. Exato. É algo parecido com o que o América daqui de Pernambuco faz, né? Ele se coloca como o segundo time de todo o Recifense, né? Você é Santa Cruz e simpatiza com a América, e eles se colocam como isso. O título deles, que eles próprios se colocam, é de ser o segundo time do Recifense, né? E inclusive eles também são fornecidos pela Kelme e fazem essa venda de produtos, e acaba que vendem algumas camisas e, querendo ou não, ajuda no orçamento do time, né? E as camisas são bem bonitas, inclusive. Isso, muito lindas. Deixa eu passar aqui mais alguns comentários pra gente retornar. Victor Barros, boa noite, Victor. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Ele fala do William Alves, né? O William foi o único ponto forte do time na final do Pernambucano. Acredito que o time mantém no banco para uma possível indisponibilidade do Eurico, já que o William tem uma idade mais avançada. Ronaldo Alves, Santa Cruz foi o único clube do Nordeste a colocar 8 mil torcedores no Maracanã. O pessoal tá debatendo aqui no chat que chegou um hater aqui que tá sempre nas lives da gente. Eu agradeço, porque é audiência aqui pra gente, pro pessoal da América, pra todo mundo, né? Pense no rival que gosta do Santa Cruz, né? Faz que nem eu. Quando os caras vão encher o saco, vocês são todos bem-vindos. Você acredita tanto? Isso aí. Eu sempre digo, você acredita tanto no projeto? Manda o Pix. Esse cara tá aqui toda live, velho. Eu acho que se ele tiver com a mulher dele, ele deixa ela lá pra vir assistir a live, pô. Esse é mais tricolor do que o rubro-negro. Tá aqui, aí é Satanás Tricolor. Ele tá perguntando sobre... Tá amarrado, em nome de Jesus. Satanás Tricolor e a Inferno Coral, aqui é... Pô, ele tá perguntando se a bancada concorda que Santa Cruz e América são favoritos no grupo... Primeira e segunda colocação. Sim, isso aí não precisa nem a gente debater, né? A gente já falou sobre isso aí até nas outras lives, né? Não acho não, porque isso dá uma zica da molesta. Não, mas teoricamente né? Teoricamente é. Santa Cruz é mais favorito, pô. Olha, querendo jogar responsabilidade, assim, tanto é que Santa e América talvez tenha sido o jogo de maior qualidade técnica que teve na primeira fase. No campeonato todo, inteiro. Assim, foi um jogo que facilmente são duas equipes que facilmente brigariam ali na Série C tranquilamente com as peças que tem. Assim, foi um jogo de alto nível técnico. Você vê poucos daqueles erros de Série D, aqueles erros grotescos, né? São equipes muito, muito bem formadas que fizeram um jogo muito bom e eu acredito que um nível acima da divisão. Bom,
Wilton Spencer, ele fala da queda de rendimento do time no segundo tempo. Um abraço, Wilton. Marcelo Cabo já falou sobre isso e ele vai ter que resolver. Porque se não resolver, pode comprometer a temporada. Marcos André, tamo junto, Marcos. Marcos deixou mensagem aqui sobre torcida, né? Eduardo Moura fala que o aeroporto de Natal também é meio longe. Ele já foi lá, né? O Henrique Almeida, Henrique, tamo junto, Henrique. Boa noite, meu irmão. Ele está gostando muito da live. O Ivanilson, tamo junto, Ivanilson. Boa noite. Jandira Roberto. Não, deixa. Tamo junto, Ivanilson. Um abraço, meu irmão. Valeu. Jandira Roberta. Boa noite. É preciso união para solidificar a força política do futebol pernambucano, nordestino também. É isso. Oséias está dizendo aqui, eu simpatizo com o Mequinha. O Mequinha que ele fala é o daqui, né? Que o nosso não tem esse negócio de Mequinha, não. Dá uma briga da bichinha isso aí, viu? O daqui é o Mequinha. É verde, outra cor. Tem um fato, rapaz, eu não sei se foi a nosso futebol, esse camarada inventou de chamar o América, na transmissão do jogo, né? De Mequinha em algum momento. Quem chamou? O narrador. Rapaz, as redes sociais desse cara foi insuportável que ele... Coitado, ele deve ter sido... Eu acho que foi carinho, entendeu? Eu sei, mas o torcedor não perdoa, cara. Aí começou a campanha, mandar nos grupos, rapaz. Aí no post dele lá pro jogo, era só xingamento daqueles... Só de nível... Rapaz, o camarada mudou o Instagram, velho. Foi um carinho muito grande, né? Assim, são coisas que só o futebol proporciona, né? Eu não tiro o direito do torcedor de achar ruim. Eu não gosto. Eu não vou xingar ninguém. Eu até entendo, às vezes, o pessoal fala por carinho e tal. Mas isso, ninguém eu também não gosto, não. Que aqui muita gente chama de Santinha também, vice. O Santa Cruz de Natal a gente chama de Santinha, né? Não sei se Pedro tem problema com isso. A gente chama de Santinha por causa... tem o Santa Cruz de Recife, né? Aí tem o Santinha, né? Mas não sei se o pessoal de Santa Cruz não gosta, né? Tem que perguntar do Lupécio, Pedro. Pergunta do Lupécio depois. Pior que é um apelido que acabou pegando. A gente não chega a se incomodar tanto com esse apelido que acabaram dando. Eu mesmo uso de vez em quando. Mas tu também... Né? Apesar de que no meu caso eu chamo mais de tricolor de cardeal, já que é o mascote do clube também. Mas você é um caso à parte, Pedro. Eu acompanho você no Instagram. Você faz dia de jogo com a foto do Messi, pô. Faz sentido um negócio desse. Ele mete o Messi com a camisa do Santa Cruz. Hoje tem Santa Cruz. É muito bom o Instagram dele. Eu acompanho também. É muito bom e as artes são muito bem feitas. Muito bem feitas. Ele é bom demais. Ô, Pedro, uma pergunta do pessoal aqui do chat, é o Eduardo Moura. Esse Santa Cruz daí, baseado no nome, nas cores, é uma homenagem ao Santa Cruz daqui, de Pernambuco? Olha, eu não sei responder essa pergunta com toda a certeza do mundo, mas tem grandes chances de ser realmente. Porque existiram dois Santa Cruz entre 1930 para 1965, que é o... Tem o de Santa Rita aí também, né? Sim, então tem o de Santa Rita também. Santa Cruz jogou da outra vez, né? Que Santa Cruz foi lá jogar... Isso. Contra esse outro Santa Cruz, né? Nesse caso do Santa Cruz daqui de Natal, houveram dois clubes com esse mesmo nome com as mesmas cores. O de 1930 era o Santa Cruz Esporte Clube, que depois virou Esporte Cultura, que ganhou o estadual de 44, se não me engano. Aí, pelo que eu soube recentemente, ambos os clubes tinham alguma relação, tipo... Esse esporte e cultura que existiu entre os anos 40, entre os anos 30, anos 40, eles depois acabaram sendo extintos e em 65 acabaram refundando em São Gonçalo da Amarante o Santa Cruz de Natal, que conhecemos hoje. Ou seja, meio que ambos os clubes são de alguma forma o mesmo clube, uma espécie de revival. Um clube fênix, por assim dizer. Matheus, uma informação importante aqui que acabou de sair. É que o jogo do dia 14 de junho contra o Souza no Arruda vai ser testado o sistema de reconhecimento facial. Tá na hora, né? Tava na hora já. O Santa Cruz tá no último prazo já. Isso. Pra vocês aí do Rio Grande do Norte ficarem por dentro, depois daquela confusão que teve no clássico Santa Cruz Esporte, que repercutiu nacionalmente aí, né? Uma das medidas implantadas pelo Ministério Público era de que os 3 clubes da capital teriam que
implantar o sistema de reconhecimento facial para a entrada dos jogos. E o prazo era 18 de junho, Matheus, 14 de junho. Por aí. Era assim, na metade de junho, né? E o Santa Cruz era o único que ainda não tinha iniciado esse processo, né? O Sport já tem o processo há um tempo já, e o Náutico já tinha iniciado também em alguns setores, e o Santa Cruz era o único que não tinha começado isso, e acabou de sair a informação aqui que dia 14, jogo contra o Souza, será o evento teste para a plataforma. Então Vamos o pessoal embora, aí, mais segurança pra gente, né? pessoal aí que costuma ir para os jogos já se inteira, já se liga aí para Quem tiver devendo, não vá não. Quem tiver devendo, fica em casa. Lima Perfilho, boa noite, Lima. Ozer fala aqui do Pedro Lucas, fala muito bem, torcedor ilustre do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Tiago José Nascimento. Acabou de sair informação. Isso, Tiago, a gente acabou de ver a informação. Corrigindo aqui. Valeu, Tiago. Valeu, Tiagão. Valeu, meu irmão. Corrigindo a informação aqui, Matheus. Contra o Ferroviário, no dia 31 de maio, vai ser o jogo teste. E já? Isso. E contra o Souza, no dia 14 de junho, o acesso vai ser 100% por biometria facial. Então, dia 14 de junho já vai estar tudo... Pelo que eu vi, não tem mistério. Você vai chegar no Arruda, vai passar o ingresso na catraca, vai registrar seu rosto, acabou. Acabou. Assim, a esperança, Matheus, é que até diminua o problema das Agora filas. Agora dá até medo, né? Porque se tem fila aqui só com a catraca, imagina com facial. Meu Deus do céu. Então, Matheus, a esperança é que justamente isso seja corrigido, porque é muito mais rápido você passar pela catraca com a biometria facial, assim, salvo... Na teoria, né? Salvo os problemas estruturais que a gente sabe que o Arruda tem e que a gente vê aí catracas falhando e todo jogo e tendo problemas, mas assim, na teoria, a entrada por biometria facial é um método mais rápido e que agiliza as filas, né? Então, além da segurança, além de todo o aparato de segurança pública que a biometria facial traz, essa agilidade na entrada do estádio também é um dos pontos que ela busca melhorar. Pode falar, Osmar, acho que você... Não, eu estive recente no estádio do esporte, né? No jogo lá do esporte, e você não apresenta nenhum ingresso. Isso, é totalmente pela biometria. Você coloca seu rosto lá e entra. Agora, para comprar o ingresso, você vai ter que fazer a biometria antes, né? Você vai ter que fazer um processo meio chato, sabe? Você tem que mandar cópia do documento com foto, aqui, enfim. Mas feito, você comprou o ingresso, você chega lá, mete a cara e entra, cara. Isso, é muito tranquilo. Foi justamente o problema que o rival aqui teve, né? Que é justamente na parte do cadastro. Muitas pessoas chegavam lá na hora e não estavam cadastradas e tentavam cadastrar em cima da hora e o sistema acaba sobrecarregando e travando. Mas assim, inclusive a gente fica aqui o alerta para o pessoal e o aviso, assim, façam o mais rápido possível, façam o quanto antes, façam em casa, sem pressa. Façam com calma para não deixar tudo em cima da hora, para não tentar fazer lá na entrada do jogo e acabar travando a fila, travando a entrada das catracas, enfim. Faça tudo antes, não deixe para fazer nada em cima da hora não. É muito fácil, tem vários processos, mas é um processo tranquilo. É mesmo que você fazer uma verificação para um sistema de banco, por exemplo. Você vai tirar a foto do seu rosto, uma foto do seu documento. Depois daquilo ali, você não vai precisar fazer mais nada. Você vai comprar o ingresso já vai ser carregado com a sua biometria facial. Você vai entrar somente com a foto do seu rostinho lá na tela. A Arena das Dunas já adotou esse método há um tempo, né? E tá ainda aí opcional. Tipo, não há uma obrigatoriedade em se fazer ainda. Mas se o Osmar vai lembrar, num jogo, não sei se foi o jogo do América, houve um caso curioso que uns gêmeos, um passou primeiro, cerca de 15 minutos depois, o irmão dele foi tentar passar e foi barrado, e deu caso de polícia e tudo. Não tava sabendo dessa não, mas teve. Mas se a gente for pegar aqui na Arena das Dunas, talvez 20 ou 30% no máximo do pessoal que frequenta a Arena das Dunas fizeram esse cadastramento. Eu já fiz.
Tem que fazer da esposa, né? Eu fiz o meu. Tô cadastrado lá. Das vezes que eu tive Natal agora em janeiro, eu até pensei em fazer, mas aí nenhuma das vezes eu acessei pelo portão da torcida, eu fui sempre pelo portão da imprensa, aí eu não precisei fazer, né? Mas é interessante, eu acho que é uma medida, além de controle, tudo isso que vocês já falaram, também é uma questão de segurança pública mesmo, assim, eu acho que tem muito a entregar, porque assim, já foi dito aqui, né? Inibe aquele cara que tem lá seus problemas com a justiça, com a polícia, né? Enfim, de frequentar o ambiente. Então, aí você para e pensa, o cara tem problema com a justiça, tem problema... Às vezes o problema é sério demais e é perigoso esse cara tá lá. Às vezes o problema não é tão sério, né? Assim, que envolva o público em geral. Às vezes é o cara que deve uma pensão alimentícia que é sério só pra parte que é afetada, que no caso é a família, a mulher, né? Enfim. Mas, meu filho, quando for obrigatório todo mundo ter, já era, viu? Quem tem problema com a justiça vai ter que assistir que jogo casa, na TV. E outra, hoje também é uma esperança de solucionar um problema, assim, antiguíssimo que a gente tem no Arruda, que a gente tem no jogo de Santa Cruz, que é a questão do cambismo. É um problema seríssimo que afeta diretamente a renda do clube, que afeta diretamente a arrecadação. Thiago, eu acho que o cambista do Arruda é o pior do Brasil. Eles atacam você. Só falta puxar pelo braço. Compre meu ingresso. Parece urubu e carniça, sabe? Urubu quando vê carniça. É vergonhoso, assim. Você passar ali na frente, na Avenida Bibiribe, dia de jogo, você dá raiva. Você não consegue andar direito do tanto de cambista lhe assediando ali. E assim, isso é uma esperança que acabe com isso, né? Porque você tendo um ingresso vinculado à sua face, eu não vejo um modo, assim, não duvido não dessa galera não, mas eu não vejo um modo de fraudar isso, né? Espero que eles também não vejam. Cara, agora nesse jogo que eu fui do esporte lá, tinha cambista. Olha aí, já descobri. Como é que o cara vai vender o ingresso que tá atrelado ao teu rosto? Eu não sei, cara. Mas ele vai lhe entregar uma foto impressa da pessoa. Uma máscara. Agora, cara, por trás dos cambistas tem alguém da direção do clube. Com certeza. Tem. Ou tem alguém ali da diretoria, no caso aqui da Arena das Dunas, que não tem muita vinculação com o clube, ou tem alguém da diretoria da Arena das Dunas. Porque é incrível, você chega, você compra o ingresso por R$50, né? Assim, vamos supor. Aí você chega na Arena das Dunas ali no Corre-Corre, o cara te oferece por 30, né? Estranho, né? Osmar, já teve não, assim, tem todos os jogos, antes de liberar a venda dos ingressos, já tem cambista vendendo ingressos, assim, então eles têm acesso antes. É alguém do clube. O acesso deles aos ingressos é facilitado e a gente sabe que tem muita coisa errada aí, né? Ou é alguém do clube ou é impressão de ingresso falso, que acontece também. Eu só me lembro do antigo Machadão, viu, Osmar? Na frente do Portão 5, ali no Bar da Pedra, cambista não se criava, não. Os cabas tomavam os ingressos dele, cambista vendia muito. Rapaz, acontecia demais. O pessoal da máfia tomava, cara. Os cambistas querendo entrar no jogo, né? Aí, assim, os cambistas eles vendiam mais na bilheteria, que o Machadão tinha uma bilheteria à parte, né? Assim, ficava na frente da entrada. Era muito bonito o estádio. Na frente da entrada que entrava do ABC na sua maioria, né? O ABC entrava por ali, né, Osmar? E dava a volta e ia lá pro Frasqueirão, né? Lá pra aquela parte mais larga, né? Então, o cambista vendia ali, porque todo mundo comprava ingresso ali. Um edifício esquisito, meio redondo assim, né? Uma casinha lá. Mas aí, quando o cambista tentava ir pra frente do Portão 5, que era onde a torcida do América entrava em seu maior número, né? Passava da Prêmio, da imprensa e tal. Aí o próximo portão era o 5. Aí tinha um Bar da Pedra na frente, era a concentração da máfia. Aí o cambista ali se arrebentava. 1h30 de live, a gente tá pedindo agradecer a todo mundo que tá aqui, que mandou mensagem. Hoje eu consegui ler o chat um pouquinho mais do que eu vinha lendo nas últimas lives. Pedir para se inscrever no canal da gente. Se inscreva também no canal no AlviRubrocast. Santa Cruz Insano no YouTube também tem, Pedro? Tem sim, inclusive vou postar um vídeo dos gols da partida que teve do jogo de ontem. Então, se inscreva lá no Santa Cruz Insano.
AlviRubroCast no Instagram também tem AlviRubroCast, tem o Santa Cruz Insano, tem no Twitter também. Se inscreva no nosso canal 3 de fevereiro, siga nossas redes sociais, se torne membro, você vai fortalecer demais o nosso trabalho, o AlviRubroCast também, Santa Cruz Insano. E essa semana, esse mês, a gente vai sortear a camisa oficial do canal, uma dessas não é essa. E a gente sorteia sempre até ingressos para a partida, então é importante demais, você ajuda muito a gente. Então, vamos para as considerações finais aqui de mais um episódio, o segundo episódio, né, do Bancada Nordeste. A gente vai chamar a gente do Asa, do Souza, Faltou de hoje, outros né, clubes do Nordeste. Do Ferroviário, que não conseguiu, ele falou o amigo do Ferroviário que veio. Arretada, cadê? Ela hoje não veio também, então... Depois que ela veio pra cá, o 13 deu uma... O 13 voou. É. Então, a gente vai trazer, eu vou até ver aqui os times do Nordeste que tem, e eu convido você que é torcedor de algum clube nordestino na Série D, manda uma mensagem pra gente, pro AlviRubroCast, manda que a gente responde. Sergipe também, a gente encaixa você na próxima. Tem o Sampaio, tem o Iguatu, tem o Altos, tem o Imperatriz, tem o Maranhão, tem o Maracanã, tem o próprio Horizonte, tem o Horizonte já veio, tem o Souza que não veio ainda, tem o Juazeirense, tem o Lagarto, tem o Sergipe, tem o Jequié, tem o Barcelona de Ilhéus, tem o Barcelona da Bahia, tem o Asa, deixa eu ver aqui se tem mais. Não, Nordeste é esses três. Foram esses. Então, eu convido você a só mandar uma mensagem no nosso Instagram, no Instagram do AlviRubroCast também, que tá junto com a gente nesse novo formato. Então, manda mensagem que você é sempre bem-vindo aqui. O Ferroviário vai vir de novo, que ele participou muito pouco. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, o pessoal do AlviRubroCast, ao Pedro, do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, Santa Cruz Insano. E aí eu vou passar, e todo mundo que mandou mensagem. Jandira Roberto, um abraço, Jandira. Todo mundo que mandou mensagem aqui, deixa eu ver, tem mais uma mensagem. O Ricardo Azevedo, Nicolas Maná, qual a chance real? Então, parece que existe uma conversa, tá? A gente não pode cravar aqui, mas parece que existe uma conversa. Vitor Barros, live top. Parabéns a todos vocês. Tamo junto, Vitor. Tamo junto, meu irmão. Então, Thiago Neto, qual a contratação está sendo feita? Até o momento nenhuma, tá, Thiago? Então é isso. Agradecer ao Osmar, ao Pedro, ao Gessé, ao Thiago, a todo mundo do chat. E vou passar a palavra aqui de um por um para vocês fazerem suas considerações finais. Segunda tem mais, tá? Vou começar pelo Pedro. Pedro, agradecer demais a você, mais uma vez, Gessé, Osmar e Thiago. As portas do canal aqui estarão sempre abertas para todos vocês. E outros clubes que queiram participar, é só mandar mensagem no nosso Instagram do AlviRubroCast. Então, Pedro, eu agradeço demais e fica aberto aí para você as suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês por ter tido a oportunidade de poder participar mais uma vez aqui do podcast. Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que na próxima rodada seja tudo diferente, que o Santa Cruz consiga partir para cima com tudo, para cima dos rivais. Porque, olha, a situação tá ficando bem feia atualmente, viu? Mas ter fé no divino, que uma hora o resultado sai. E a gente pode saber como vai ser o destino da equipe no resto da temporada. Vai lá, Osmar, depois já sai e fecha com o Thiago. Agradecer pelo convite mais uma vez, foi muito bom o bate-papo, né? Segunda-feira. Só dar duas informações aqui para Gessé, né? A torcida aqui secando o rival, o jogo foi 3-3, terminou, né, Gessé? Pô, ainda empataram ainda? Empataram no final, o último lance. E a torcida que decidiu não ir, deu 3.400 e poucos pagantes. Presentes, né? Pagantes não. Entendeu? Então, assim, vai ser a desculpa da segunda-feira, a desculpa da chuva, né? Nós já sabemos, né? É igualzinho o nosso rival aqui, é igualzinho. Irmão, é igualzinho. Eu não sei de onde você pegou, mas a informação que eu tenho aqui que foi 7.042 deles. Não, eu peguei aqui agora 3.400. Ícaro Carvalho, da... Acho que ele pegou o público pagante. Não, o público pagante foi menor ainda, cara. Ih, rapaz! Última forma. Eu errei aqui. Esse é de outro jogo, né? Esse é de outro jogo. Postei no grupo aí, ó. Os comparando. O América deu 7.000, porque teve essa guerrinha, porque a ABC foi jogar na Arena das Dunas hoje. Aí ele sempre diz, não damos mais público porque Ponta Negra é mais longe, isso e aquilo, não sei o quê.
Aí beleza, jogou hoje, criou-se aquele clima. Agora vocês vão ver o que a ABC é, não sei o que. A América colocou 7.300 e os quebrados, né? E aí hoje eles colocaram 7.042, mas vida que segue, vamos embora. A gente já tá acostumado. Pois é, já tá acostumado, exatamente. Mas é isso mesmo. Mas assim, eles vão colocar desculpa na chuva, segunda-feira, né? Deixa eu ver se eu pego aqui o público total aqui. Não tem não aqui não. Mas é isso, agradecer a vocês pelo convite, né? Segunda-feira estamos aqui, novamente, se Deus quiser. Quem sabe já com a definição aí, a classificação do América e o Santa Cruz encaminhado. E que o Santa Cruz aí de Natal se recupere aí. E também o Santa Cruz se recuperando dentro do 13 é bom pro América e bom pro Santa Cruz também, né? É verdade. É isso aí. Eu agradeço demais a mais uma live feita com sucesso aí. Pra gente aqui do Alvi Rubrocast, além de um prazer, tem sido um desafio gigantesco, né? A gente tenta fazer esse mecanismo funcionar. É sempre bom lembrar que às vezes tem um errinho técnico aqui e acolá, mas o YouTube não foi feito para isso, para duas lives funcionar simultaneamente, tá? Ele não foi feito para isso. Claro que as grandes emissoras conseguem, porque também são grandes emissoras, né? A gente não, somos simples torcedores apaixonados pelos nossos times, né? E entusiastas aí da comunicação, enfim, que quer verbalizar de alguma forma sobre a sua paixão, né? Agradeço demais a galera aqui do chat aqui que tá conosco. Eu não consigo ler o nome da pessoa aqui, tem um sprite aqui na foto aqui, tá cheio de emojizinho aqui, mas diz que parabéns pela live, valeu, boa conversa, tamo juntos. Roberto Araújo, o Mamute Surf tá conosco aqui, tem uma galera boa, Claudemir brigando aí com a galera aí, sempre tem uma turma boa brigando aqui também, Sandra Rodrigues, tem uma turma legal aqui, Eda e por aí vai, a todo mundo que nos acompanhou pelo Alvi Rubrocast, aquele abraço, aqueles que acompanharam também pelo 3 de fevereiro, aquele abraço, tamo juntos, vamos aí, fortalecendo a mídia independente gerada e produzida por torcedores apaixonados pelo seu time, de torcida para torcida, como dizemos aqui no Alvi Rubrocast, né? O Alvi Rubrocast ele é feito de torcedor para torcedor. Valeu, um abraço a todos. Não esqueçam do like e se inscrever no canal. Tiago. Valeu, pessoal, por mais um apoio sobre Série D, essa bancada do Nordeste aqui. Pessoal do Alvi Rubrocast, sempre um prazer ter vocês aqui com a gente e a gente aí com vocês. Muito massa. Pedro, obrigado por estar de novo aqui com a gente no 3 de fevereiro. A nossa primeira live já tinha sido muito boa e essa foi ainda melhor. Obrigado por aceitar o convite aí. O pessoal do chat que participou, o chat do 3 de fevereiro é sempre muito massa, né? O pessoal muito legal, participativo. Vocês são meus, hein? Esse chat aí é bom demais. Valeu aí, pessoal. Vamos seguir. Sábado e domingo tem mais uma rodada aí da Série D. Vamos embora, Santa Cruz América, Santa Cruz Natal, que todo mundo possa ir alcançar seus objetivos no campeonato. Bora embora. Antes de terminar aqui, deixa eu corrigir uma informação. O Maná, ele não tá conversando com o Santa Cruz, tá? Mas o salário dele é acessível. E aí, nunca se sabe. A gente deu uma dica lá no Instagram, pedi pro pessoal engajar lá no Instagram. Quem sabe não chega até a diretoria e o pessoal conversa com ele para ele ver. Atualmente ele tá jogando no Campeonato Paraguaio, né? Então seria uma boa. No Twitter também, né? Que no Twitter, no Instagram. O pessoal e threads. É bastante ativo lá no X, né? No Isso, Twitter, Vinícius Diniz, né? Dá uma compartilhada lá no nosso post, tanto no X, tanto no Instagram, no thread que o Matheus falou, para ver se o pessoal abraça essa ideia. Bom, é isso. Mais uma vez agradecer a todos, um abraço e até a próxima. Valeu, tamo juntos. Valeu. Valeu, pessoal. Mais uma live.